mas talvez o grande desafio que a gente vai viver para experimentar o sobrenatural do Senhor é um milagre chamado constância. Aliás, esse é o maior desafio para viver qualquer sobrenatural de Deus em tudo que a gente faz na vida. Eu fui ontem no médico levar os meus pais para fazer uma consulta com um dos meus médicos lá. Aí ele falou assim: olha, seu Simvaldo, dona Márcia, o maior desafio que vocês vão ter aqui é ser constantes, é fazer o que a gente vai programar aqui todos os dias. Meu pai falou: é que eu sou bispo, eu viajo, eu não tenho horário, eu tenho calendário. E aí o médico falou: eu sei, mas você vai ter que inventar agora para fazer isso aqui, senão não vai dar certo. Para você cuidar da sua saúde, isso é prioridade, então isso aqui tem que ser feito todo dia. É difícil demais, né? É difícil a gente manter esse milagre sobrenatural chamado constância. Acho que vou colocar no próximo mês o tema constância, porque esse é o grande desafio da vida, ser constante. A gente começa um regime, depois de 15 dias a gente abandona o regime. A gente começa a ler um livro, depois do segundo capítulo a gente abandona o livro. A gente começa uma série, aí não caminha como a gente gostaria, a gente desiste da série no meio do caminho. A gente vai para um trabalho, a gente não gosta do trabalho, a gente abandona o trabalho depois de um tempo, né? Tem gente que abandona marido, tem gente que abandona esposa, tem gente que abandona tudo, não consegue ser constante. Esse talvez seja o grande desafio. Não é sobre isso que eu vou pregar sobre sobrenatural. Esse talvez seja o milagre que a gente precisa viver, e eu quero que você pense nos seus milagres, no sobrenatural que você precisa experimentar, e eu quero falar com você sobre esse ambiente que nós podemos viver, e quais são esses sobrenaturais que Deus tem para a gente. Eu não sei se você sabe, mas nós estamos em um ambiente que é um ambiente sobrenaturais, né? Esse ambiente é um ambiente sobrenatural, a igreja é o lugar do sobrenatural, o hospital são coisas naturais acontecem lá, num banco coisas naturais acontecem lá, na nossa casa coisas naturais acontecem lá, no trabalho coisas naturais. Esse lugar é o lugar em que coisas sobrenaturais podem acontecer. É por isso que a gente vem numa terça-feira quando a gente não acredita. É por isso que a gente mantém a constância de 7, 14, 21, 32, 52 anos na igreja, porque a gente acredita que uma hora alguma coisa pode acontecer, não é verdade? Ou você já desistiu? Não, eu continuo acreditando. Então, por isso que eu estou aqui, senão eu já tinha desistido faz tempo. É por isso que a gente acredita no sobrenatural, e é sobre isso que eu quero falar. E eu quero falar sobre 3 níveis de sobrenatural para você nessa noite, são 3 palavrinhas que eu quero compartilhar com você. Atos 2, versículo 22, vamos começar lendo por esse aqui. O texto diz assim: povo de Israel, escute, Deus aprovou publicamente Jesus o Nazareno ao realizar milagres, maravilhas e sinais por meio dele, como vocês bem sabem. Agora você vai para 2 Coríntios 12, 12. Quando estive, está lá na tela também se você quiser acompanhar com a gente. Quando estive com vocês, certamente dei provas de que sou apóstolo, pois com grande paciência realizei sinais, maravilhas e milagres entre vocês. Vocês acharam alguma coisa em comum entre os 2 textos? Não. Então vou te dar mais um texto para a gente ver se a gente acha coisas comuns. Hebreus 2:4. E Deus confirmou a mensagem por meio de sinais, maravilhas e diversos milagres, e também por dons do Espírito Santo, conforme a sua vontade. Tem 3 palavrinhas que elas vão aparecer nesses 3 textos, e em outros tantos eu escolhi esses 3, que são sinais, maravilhas e milagres. Coloca lá a tela inicial com o tema da mensagem, a primeira, por favor. Então eu quero falar com você nessa noite quando o sobrenatural invade a nossa vida, por meio de sinais, prodígios ou maravilhas e milagres. É a maneira do sobrenatural entrar na nossa vida. Senhor, muito obrigado por essa noite, obrigado por esse tempo especial de adoração, obrigado pela vida dos meus irmãos, e agora fala ao nosso coração e
melhor que isso, Senhor, age na nossa vida, nós precisamos do Senhor, oramos em nome de Jesus, amém. Deixa eu dizer algo, o ministério da Bíblia, de Jesus, dos apóstolos, dos grandes homens de Deus, sempre foi marcado por uma ação sobrenatural do Senhor, por uma demonstração do sobrenatural. O que faz a gente estar nesse ambiente aqui é mais do que a gente ouvir uma palavra. Ouvir uma palavra é maravilhoso, mas é também porque nós cremos que esse ambiente, existem pessoas, nós que estamos aqui, que podem ser usados por Deus numa ação sobrenatural. E isso é mais do que eu que estou pregando aqui, que estou com o microfone, ou do pastor Davi que orou aqui, e daqui a pouco de nós que oraremos por você aqui na frente. É mais. Naquele momento, por exemplo, que nós estamos de mãos dadas orando, e que o pastor fala assim: ore pelo seu irmão. Eu creio realmente que Deus pode usar a sua vida para abençoar, curar, tocar na vida do irmão. Você crê nisso? Eu creio. Talvez você espere que alguém de nós toque em você, mas eu creio que Deus pode usar um irmão comum. Tem uma irmã lá na nossa igreja em São José, agora ela é de Curitiba, né? Mas ela frequenta a nossa igreja em São José, o nome dela é Estela. A Estela era uma espírita kardecista. Eu levei quase que um ano para ganhar a Estela para Jesus. O marido dela era um filho de pastor, o pai dele acabou não seguindo o ministério e ele saiu da igreja. Depois de algum tempo nós tivemos contato, ele era o melhor amigo do Jonatas, nosso irmão aqui de Itaquera, que foi para Curitiba. Ele era o melhor amigo do Jonatas, e aí por causa do Jonatas eu conheci o Gerson. O Gerson era sócio do Jonatas, e por causa da amizade que a gente era um pequeno grupo, nós de vez em quando nos encontrávamos, e eu tinha o desafio de ganhar a Estela para Jesus, e durante um ano preguei para a Estela participava dos nossos pequenos grupos. O líder do pequeno grupo na época era o pastor Marcos Fecha, que na época nem era pastor, era só membro da igreja, e ele era o líder do pequeno grupo, e a gente ia lá, e o Marcos falava com a Estela, e depois na outra semana eu falava com a Estela, o Marcos falava com a Estela, depois na outra semana eu falava com a Estela. Um dia num jantar lá na casa do Gerson e da Estela, a Estela aceitou a Jesus, num jantar na casa dela. Depois que ela aceitou a Jesus, isso ela já frequentava a igreja com o Gerson, porque o marido dela ia para a igreja, ela ia. Aí um dia ela aceitou Jesus, e aí agora que ela aceitou a Jesus, ela foi se batizar, e ela se batizou, e a Estela se batizou num domingo. No domingo seguinte nós tivemos um culto maravilhoso, um grande avivamento, e no meio daquele avivamento eu vejo a Estela andando para todo lugar e colocando a mão nas pessoas. A Estela havia sido batizada com o Espírito Santo, e ela colocava a mão nas pessoas em alguns lugares específicos. Em uma ela colocava a mão no ombro, na outra ela colocava no joelho. E a Estela era uma nova convertida, ela não entendia nada, e ela estava fazendo aquilo que Deus estava colocando no coração dela. Enquanto eu estava aqui na frente, eu estava orando pelo pessoal, e eu estou vendo a Estela pôr a mão em todo mundo. Daí eu desci e fui perguntando para cada pessoa que a Estela estava colocando as mãos: você está com uma dor nesse lugar? E a pessoa falava assim: sim pastor, eu estava com uma dor aqui, e alguém colocou a mão em mim, agora eu não sinto essa dor. E eu fui: e você? Estava com uma dor aqui. Todas as pessoas que a Estela tocou, Deus curou das enfermidades que elas tinham. A Estela foi batizada do Espírito Santo e recebeu dons de curas instantaneamente. Uma pessoa comum igual a eu e você, porque a ação sobrenatural de Deus não é exclusiva para um pastor, para um líder, para um presbítero, para um diácono, mas para qualquer pessoa que acredita que Deus pode fazer sobrenaturais. Então, de novo eu quero te perguntar: você acredita que Deus pode fazer o sobrenatural? Pergunta para quem está do seu lado, vê se ele te convence aí, que ele quer viver o sobrenatural. Você acredita que Deus pode fazer o sobrenatural? Então é mais do que a gente ver, ouvir e ler. É sobre experimentar o sobrenatural de Deus hoje.
é mais do que ver, é sobrenatural. E olha, eu quero te dizer que essa série, nós vamos começar a pregar hoje uma série de mensagens sobre essas palavras. Cada dia nós vamos falar sobre uma delas. Hoje eu vou dar um panorama geral para te desafiar. Na terça-feira que vem nós vamos pregar sobre uma dessas palavras, depois na outra terça sobre outra, e na outra terça sobre outras. 3 palavrinhas: sinais, maravilhas e poderes miraculosos. Mas é mais do que você entender o que elas significam. É sobre você experimentar o poder de Deus representado em cada uma dessas palavras. Eu quero que você se desafie nisso. Então eu quero te explicar rapidinho o que essas 3 palavras representam e como elas agem na nossa vida. Primeira palavrinha é sinal. Leia comigo João 2, 9 a 11. Você conhece esse texto, eu vou ler só o finalzinho do 9 ao 11, diz assim: o mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho, sem conhecer sua procedência, embora os empregados obviamente soubessem. Então chamou o noivo. O anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro, disse ele. Depois, quando todos já beberam bastante, serve o vinho de menor qualidade. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Veja o versículo 11, e é isso que eu quero chamar a sua atenção. Esse sinal, está vendo a palavrinha sinal ali? Esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro milagre que Jesus fez. Com isso, ele manifestou sua glória e seus discípulos creram nele. Primeira palavrinha que eu quero te explicar para você experimentar é a palavrinha sinal. O que é um sinal? Você conhece o texto de João 2, é o primeiro sinal de Jesus. Essa é a palavra preferida de João. João é um evangelista diferente dos outros. Cada um dos evangelistas tem uma característica, mas Mateus, Marcos e Lucas, eles têm uma característica muito próxima. Eles contam a história de Jesus pela sua ótica, mas numa linha mais cronológica. João é diferente. João ele não se preocupa em contar muitos milagres de Jesus. João construiu um evangelho para apresentar Jesus. Então em João nós temos apenas 7 sinais. 7 sinais. O primeiro deles, a transformação, o milagre, a mudança da água em vinho. Outro sinal, por exemplo, a multiplicação de pães e peixes, Jesus andando sobre as águas, a cura daquele homem, daquele servo que estava enfermo. São 7 sinais, 7 palavras que Jesus diz: eu sou. 7 vezes Jesus diz: eu sou. Você me ouviu pregando no domingo à noite, né? Se me ouviu pregando no domingo à noite, eu falei que eu encontro daquela mulher samaritana com Jesus. Ela era casada 5 vezes, ela estava com um homem que não era o seu marido, o 6º homem, e agora aparece Jesus, o 7º homem. Então é intencional. João está sendo intencional nessa construção. E agora nós estamos aqui numa transformação de água em vinho. É uma cerimônia de casamento. Jesus é convidado. Lá no meio do casamento a água acaba o vinho. A mãe de Jesus pede para que ele faça um milagre, que ele faça alguma coisa. Ele diz que não vai fazer e por fim faz. Transforma a água em vinho e ele já tem discípulos andando ao seu lado. E aí olha o que João diz. João diz que esse sinal acontece para fazer algo, para manifestar a glória de Jesus e para que os seus discípulos creiam nele. Então olha só, aqui nós já temos a definição básica do que é um sinal. Um sinal é um milagre que apresenta uma mensagem. Ele não resolve um problema. O fim do milagre não é ele mesmo. Ele apresenta algo, ele aponta para algo. E o que ele aponta? Ele aponta para Jesus. Existem circunstâncias na nossa vida, existem enfermidades, existem problemas, existem lutas que nós enfrentamos, que Deus quer que a gente aponte para Ele a partir da solução dessa luta. E se a gente não apontar para Ele, isso nunca vai ser resolvido. Tem gente que carrega dores a vida inteira porque ainda não entendeu que ele só vai ser curado o dia que ele revelar essa dor. Porque quando ele revelar essa dor, Jesus vai curar. E aí ele vai poder dizer para as pessoas: foi Jesus que me curou. E a partir disso, outras pessoas vão ser salvas. Existem problemas que a gente enfrenta que não é para a gente, é para os outros. Existem lutas que nós enfrentamos que não é para nós, é para outra pessoa. E você precisa deixar de ser egoísta para viver um sinal.
porque você vai entender que esse problema não é por você, porque você já é salvo, é para que gente na sua volta veja que Jesus continua fazendo milagres e que creia nele. Então o sinal serve para apontar algo maior, que é Jesus. Serve para dizer assim: olha, Jesus, ele continua fazendo milagres, Jesus salva, Jesus cura, Jesus transforma, Jesus batiza. Então aprenda algo: nem todo problema que você enfrenta é para você, nem toda enfermidade que você está enfrentando é para que você viva o milagre e acredite assim: Jesus, obrigado por ter me curado. Tem coisas que a gente enfrenta, que Deus coloca na nossa vida, que Ele permite que aconteça com a gente, para a gente dizer assim: olha, eu estou com esse problema, mas eu confio que Jesus vai me curar. E aí quando a gente diz isso, a gente testemunha Jesus para outras pessoas. Isso é um sinal, aponta para a gente, aponta para outras pessoas. Eu gosto de definir sinal como sobrenatural que ensina. Fala isso comigo: sinal é o sobrenatural que ensina. Diz para alguém assim: Jesus é a vida, Jesus é a ressurreição, Jesus é cura, Jesus é salvação, Jesus é Deus, Jesus faz milagre. Toda vez que eu tenho um problema que na verdade precisa de um sinal, Jesus está me ensinando algo e ensinando algo para outras pessoas. Agora você precisa fazer uma avaliação. Aquilo que você precisa hoje, será que não é um sinal? Será que você não está recebendo apenas o milagre e não está entendendo que é um sinal de Deus? Porque a gente às vezes está pedindo um milagre, mas na verdade Deus quer fazer um sinal. E gente, olha só, vamos abrir um parêntese breve aqui de explicação, tá bom? É igual às vezes alguém que é novo convertido fala assim: pastor, eu não sei orar, eu tenho que falar para quem, eu começo com quem, eu termino com quem? Relaxa, não te preocupa. Você não importa como você vai chamar, desde que você saiba com quem você está falando. Se você falar primeiro para Deus, depois para o Espírito Santo e para Jesus, ou começar para Jesus, terminar em nome do Espírito Santo, relaxa, com o tempo você aprende, não tem problema se você, sem saber, fala assim: Jesus, em nome de Espírito Santo, amém. Calma, é igual agora, você não precisa sair daqui agora falando assim: Senhor, será que isso é um sinal? Será que agora eu estou pedindo um milagre, mas na verdade é um sinal? Calma. O que eu quero dizer é que tem coisas na sua vida que Deus permite você passar para que outras pessoas creiam que Ele é o Cristo. Então, na dúvida, conta para todo mundo o problema, para você depois contar para todo mundo o sinal. Eu acho mó besta. Tem gente que é besta. Isso não acontece aqui, mas em algumas igrejas que eu sou pastor, tem um povo meio bocó. Ele fala assim: não vou contar o meu problema. O que vão pensar? Vai colocar lá no grupo que eu estou com uma enfermidade. O que vão pensar? Irmão, você acha que eu estou preocupado que vão pensar se eu estou enfermo? Eu posto oração e peço oração até de dor de barriga quando eu estou. Porque na hora que Deus curar, eu falo: Deus curou. Agora tem gente que está com um problemão, com uma lutona e não quer compartilhar com ninguém a luta. Irmão, pede ajuda. Talvez seja a oportunidade que Deus está dando para você, para que outras pessoas sejam salvas por aquilo que Ele vai fazer na sua vida. Então, na hora que tiver com problema, compartilha, porque existem milagres que são sinais, apontam para dizer: Jesus é isso, Jesus é cura, Jesus é salvação, Jesus é paz, Jesus é libertação, Jesus é vitória. Quem é Jesus? A gente aprende quando um sinal acontece na nossa vida. Então, falar para quem está do seu lado: o sobrenatural vai te ensinar. Segundo, terça-feira que vem, hoje nós vamos orar por tudo isso, por sinais, por prodígios ou maravilhas, que tanto faz a palavra, e por poderes e por milagres. Nós vamos orar por esses três, mas na terça-feira vamos falar só sobre sinal. Então você nem falta na terça, porque aí nós vamos detalhar o sinal aqui, nós vamos orar por sinais. Olha agora Atos capítulo 3, versículos 7 a 10. Nós lemos esse aqui recentemente. Então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se. No mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. De um salto ele se levantou e começou a andar. Em seguida, caminhando, saltando e louvando a Deus, entrou no templo com eles. Quando o viram caminhar e o ouviram louvar a Deus,
Todos perceberam que era o mesmo mendigo que tantas vezes tinha visto na Porta Formosa e ficaram perplexos. Veja, esse homem aqui, o aleijado, ele é um aleijado de nascença. Ele nasceu com esse problema. Não é que ele na caminhada ou na vida ele sofreu uma dor e ele diminuiu, ele teve algum problema. Não, ele nasceu com isso. Então ele tem uma vida inteira com essa má formação. E olha, quando é má formação, não adianta você ir para a academia tentar reforço muscular, se é má formação. É igual o homem da mão ressequida, não adianta ele fazer fisioterapia, porque a mão dele ela tinha uma má formação. Então quando você não tem algo natural para ser feito, você precisa de uma ação sobrenatural. Isso não é algo natural. Isso não é uma ação natural. Posso te dar outros exemplos bíblicos. Eu falei aqui do homem, do aleijado. Mas você lembra daquele dia que Josué pediu para o Senhor parar o sol? E o sol parou. E aí Deus pastor, o sol parou, como é isso? Hoje a gente sabe que o que aconteceu naquele dia é o que deu origem ao do ano bissexto. Só existe esse dia por causa de Josué. O Senhor aumentou um dia no calendário, diminuiu os dias para que a gente tivesse essa parada do sol, que era a interpretação de Josué do que aconteceu. O dia ficou mais longo, era um dia menor, agora é grande. O que aconteceu aqui? Bom, isso é uma ação que não tem explicação lógica. Uma perna crescer não tem explicação lógica. Uma má formação crescer não tem explicação lógica. Contei o exemplo da dona Dulcira aqui um dia desse orando. Foi até no dia que Deus me deu um insight para pregar sobre esses temas aqui. A irmã Dulcira era uma irmã preciosa lá da nossa igreja, do Cajuru. E a irmã Dulcira precisava se aposentar. E faltava um documento. Ela tinha todos os documentos de toda a vida dela. E faltava um documento que garantia que ela tinha trabalhado em Ariquemes, Rondônia, uma cidade pequena de Rondônia, 1 ano e meio. Ela revirou a casa, ela procurou em todos os lugares e ela não achava. E a advogada falou: irmã Dulcira, se o senhor não achar esse documento, eu não consigo te aposentar. A senhora vai ter que trabalhar, vai ter que fazer alguma coisa para completar 1 ano e meio, para ter uma aposentadoria. Ela ainda não tinha idade, ela tinha problema de um monte de problema, saúde. E o filho depressivo no quarto, que hoje é pastor lá em Valença, em Portugal, na divisa com a Espanha. E um dia a irmã Dulcira falou assim: pastor Samuel, num culto lá na igreja, eu preciso me aposentar, eu quero me aposentar e falta o documento. Eu falei: irmã Dulcira, vamos orar para Deus trazer esse documento, teletransportar esse documento lá do lugar onde esteja. Ela mandou, a filha morava na cidade, ela procurou, ela foi na prefeitura, ela foi em todo lugar, ninguém achava o documento. Ela revirou a casa, ninguém achava o documento. Oramos pela irmã Dulcira. Irmã Dulcira dormiu. No outro dia de manhã, a irmã Dulcira acorda. Quando ela vai sentar no sofá de manhã, em cima do sofá, numa pastinha, está o documento. Aleluia. Ela vai no quarto e fala assim: Alexandre, você achou o documento? Ela falou: não, mãe, eu nem saí do quarto. Ele estava com depressão, ele não saía do quarto para nada. Ele não levantava da cama. Aí ela falou: como assim? Por quê? Por quê, mãe? Porque tem um documento. O documento está no sofá aqui de casa, ali numa pastinha. Deus tirou o documento, criou o documento, colocou dentro da casa dela. Ninguém tinha esse documento, ninguém achava esse documento. Deus criou. Isso é um prodígio, uma maravilha, algo que não tem explicação, não tem como fazer, não tem como um homem explicar. É só Deus que faz. E olha, existem circunstâncias da nossa vida que nós vamos viver e precisamos viver maravilhas. Deus tem colocado isso muito no meu coração, sabe, porque fazia tempo que eu não orava por isso, eu não buscava isso, eu me esqueci na caminhada, na obra, nas coisas. Deus começou a encher meu coração disso de novo, falando assim: Samuel, eu quero fazer sinais, maravilhas e obras miraculosas, eu quero fazer. Esse é o sinal, é isso que Deus vai fazer para que essas cadeiras numa terça-feira estejam cheias. Ele vai trocar o coração de gente preguiçosa, Ele vai levantar o morto, Ele vai tocar no coração de gente maluca. Vai entrar endemoniado, vai sair são, vai entrar bêbado, vai sair são, vai entrar drogado, vai sair são, vai entrar sem perna, vai aparecer uma perna maior. Alguma coisa extraordinária vai fazer para que ninguém tenha explicação e diga: só pode ser Deus que fez um negócio desse. Só pode ser Deus.
É um dinheiro na conta que ninguém nunca viu. É uma herança de um parente que as pessoas nem conheciam. É uma perna, é um documento. É um ato que gera espanto e quebra a lógica natural. A gente não pode achar que os milagres são naturais. Deus às vezes Ele faz essas coisas para a gente lembrar que não é sobre as coisas naturais. A gente às vezes cria um padrãozinho, tem que vir aqui na frente, tem que pôr a mão, tem que ser dizimista, tem que ser ofertante, tem que ungir com óleo da unção, né? Às vezes o pessoal, mas ninguém me ungiu com óleo da unção, e agora, será que vai acontecer? Vai acontecer, porque Deus vai fazer de maneira extraordinária. Isso é o prodígio, a maravilha. Ele desperta o morto, Ele abre os olhos de quem não crê. As pessoas passavam por aquele homem todo dia e viam ele lá, de repente ele está pulando, andando no templo, eles falam assim: uau, o que aconteceu? E aí eles falam assim: olha, foi Jesus que fez isso, aleluia. Talvez você precise viver uma maravilha. O que você talvez está buscando não é só um milagre, é uma maravilha. Vai despertar a gente na sua volta. Fala assim: maravilha. É o sobrenatural que desperta, gente. É o sobrenatural que desperta. Talvez você está precisando disso aí. É um documento que precisa aparecer. É alguma coisa que não tem explicação, que não é lógico. Um sol precisa parar. É um dinheiro que não existe que vai aparecer. Qual é o sobrenatural? Uma maravilha que não cabe na lógica, que ninguém pode explicar. Porque o objetivo não é explicar. O objetivo é crer. O objetivo não é explicar, o objetivo é despertar a gente que está dormindo. Dá uma apertada em quem está do seu lado e fala aí: desperta, hoje é dia de maravilha. Você crê nisso? Amém. Eu preciso que você crê, que só eu crendo não vai adiantar não. Adianta só eu crendo, adianta. Eu tenho fé para você também. E terceiro, porque hoje é mais do que ouvir, é você experimentar. Olha o versículo 4. Perdão. Já apareceu ali. 27 de Marcos 5, 27 a 30. Olha o que o texto diz. Só um minutinho que esse aqui eu não colei aqui. Mas já vai aparecer aqui para nós. Enquanto isso eu leio ali. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, pois pensava: se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. No mesmo instante, a hemorragia parou e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído poder. Por isso virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou no meu manto? Você conhece a história, não conhece? Essa é a história da mulher de fluxo de sangue. O que está acontecendo aqui? Essa mulher é enferma, faz 12 anos que ela tem uma enfermidade, ela tem uma incontinência, um má funcionamento do seu corpo. Ela tem o fluxo liberado durante 12 anos. Irmãos, eu não sou mulher, mas eu convivo com mulheres. Você sabe o quão é terrível isso. 1 dia, 2 dias, 3 dias. Imagina 12 anos ininterruptos. Essa é a vida dessa mulher. 12 anos, todos os dias. Ela gastou todo o dinheiro dela. Ela colocou toda a riqueza dela nisso. Só que aí ela se encontra com Jesus. E ela toca em Jesus. E quando ela toca em Jesus, o poder de Jesus, miraculoso, ele sai da vida de Jesus e ele toca nessa mulher. Tanto que Jesus fala assim: de mim saiu o poder. Saiu parte da essência do meu poder, daquilo que está em mim. E aí ela vive esse milagre, esse poder sobrenatural. O que é o poder, o milagre? É a manifestação da essência de quem Deus é. Os poderes, o poder de Deus, ele é manifestado em dons. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, dons de línguas, dom de interpretação, e dons de curas, e tantos outros dons. Isso é o poder manifesto de Deus. Quando eu sonho, né? Agora tem um recente, quentinho. O pai da Marcela
se está aí com a gente, firme. Sabe como o pai da Marcela veio para a igreja oficialmente? Nem posso contar o testemunho dele, mas vou contar, que é para a bênção de todo mundo. Eu sonhei com o pai dele, sonhei com os detalhes da vida dele, com o pai dela e com a família do pai dela, com detalhes. Aí falei com a Marcela assim: Marcela, fala para teu pai vir à noite que eu quero contar um sonho que eu tive com ele. Aí no domingo, na Vila de Natal, no sábado, ele me abraçou e falou assim: pastor, aquele sonho é a minha história, mudou a minha vida. Isso é a palavra de conhecimento, é a manifestação do poder de Deus, que sai de mim e atinge uma outra pessoa, que sai da essência de Deus que está em mim e atinge outra pessoa, assim como atingiu essa mulher. O poder está em Jesus. E aí quando ela toca Jesus, ele libera esse poder. Óbvio que eu não sou Jesus, é óbvio, mas o Espírito Santo está em mim, e ele está sendo liberado pela palavra, pela oração, pelo toque, né? Teve alguém que, a irmã Clarice, no domingo compartilhou comigo aqui, né? Falou: pastor, eu estava lá em casa no dia que o senhor falou do texto do homem ali, do aleijado, e no final o senhor pediu para levantar a mão. Eu levantei a mão, e na hora, e no outro dia eu ia ter que fazer um exame. Eu estava com um duplo J dentro do corpo dela lá. Ela foi fazer o exame na segunda-feira. Quando ela chegou no hospital para fazer o exame, estava tudo preparado. Ela falou: posso ir no banheiro antes? Ela foi no banheiro. Quando ela foi no banheiro, o duplo J saiu sozinho. O médico falou, aí ela trouxe para o médico assim, falou: isso aqui que eu vim fazer aqui? Ele falou: era isso aqui mesmo. Como aconteceu? Eu falei: eu fui no banheiro e ele saiu. Ele falou: mulher, isso aqui é um milagre, não tem explicação. Ela estava na casa dela, levantou a mão, eu toquei na mão dela, a graça que estava, o poder de Deus estava sobre a minha vida, tocou na vida dela, e ela viveu o milagre. Isso é o poder, é a liberação de algo de Deus que transforma a realidade. Esse é o conceito do poder. Jesus toca, eu toco, você toca, o lenço que é enviado para alguém toca. É o poder de Deus manifesto. Lembra de Eliseu, que Eliseu morreu com o poder de Deus sem ser transmitido. Elias transmitiu o poder de Deus para Eliseu, mas quando Eliseu morreu por causa o rei, ele não teve fé suficiente, então Elias não transmitiu a graça, o poder de Deus para o rei. É o Antigo Testamento, é diferente agora. Aí ele morre com o poder de Deus. Só que aí eles enterram Eliseu, e um homem morto cai dentro do sepulcro, né, da vala de Eliseu. O que aconteceu com o homem? Ressuscitou, porque o poder de Deus estava ali, não foi transferido. Lembra que Elias deita sobre um menino, Eliseu deita sobre o menino. É o toque, é o poder de Deus sendo transferido, é o milagre de Deus sendo transferido, que transforma a vida de uma pessoa. Isso é poder, isso é poder. Por isso que a gente fala: esse pastor é poderoso. Não, não é poderoso, não sou eu que sou poderoso, é o Espírito que está dentro da gente que é poderoso. E aí ele é transmitido para aqueles que creem, de diversas maneiras. Essas são as que chamam a atenção. E olha, não foi simbólico, não é que ela recebeu, deu uma balançadinha e foi embora. Ela recebeu, foi curada instantaneamente, porque o poder cura, o poder salva, o poder transforma, o poder muda a realidade. Esses são os milagres. Os dunamis de Deus são os poderes de Deus que transformam. Esse é a terceira palavrinha, é o sobrenatural que transforma. Deus não fala apenas, irmãos, Deus intervém, Deus toca, Deus muda, Deus transforma, Deus cura, e quem toca nele recebe da cura dele, do toque dele, do milagre dele, da transformação dele. Porque existem coisas que os anos não vão resolver, que é apenas o poder de Deus que vai resolver. A gente às vezes está anos tentando com alguma coisa, fazendo força, e remando, e nada acontece. Aí vem um toque de Deus, e quando tem o toque de Deus, tudo muda no toque de Jesus. Fala para quem está do seu lado: talvez você precise viver o poder de Deus. Pergunta aí se ele quer viver o poder de Deus. Sinais apontam para Jesus,
maravilhas, mudam a ordem natural das coisas. E os milagres resolvem aquilo que os anos não foram capazes de resolver. Transformam a vida das pessoas. Olha, eu estou com muita expectativa para tudo que Deus está fazendo e para o que Ele ainda pode fazer. Hoje eu estava orando por isso e Deus começou a me falar algumas coisas a respeito do que Ele pode e quer fazer. Só tem um jeito da gente tocar pessoas no mundo que a gente vive hoje. É nisso que eu creio. E olha, você está numa igreja wesleyana. Se você não crê nisso, tem igrejas que não creem. Fique à vontade aí numa igreja que não crê nos milagres, nos prodígios, na maravilha, na ação do Espírito Santo. Deve ser muito triste a vida deles, mas aqui a gente é feliz por acreditar nessas coisas. Aqui a gente acredita que Deus continua fazendo milagres, que o Espírito Santo fala, que Ele intervém. Isso é maravilhoso, porque a vida seria muito triste se a gente não acreditasse nisso. E olha, no mundo que a gente vive, só tem uma maneira das pessoas mudarem de vida, porque é muito fácil a vida no mundo, se houver uma intervenção sobrenatural de Deus. Tem circunstâncias na nossa vida que, se não for uma intervenção sobrenatural de Deus, não vai acontecer. Não vai acontecer. Então, se a gente quer que o mundo seja impactado, que aqui na volta a gente enche esses lugares de pessoas, a gente precisa começar a orar por um sobrenatural de Deus e viver esses sobrenaturais. E mais do que isso, a gente precisa compartilhar isso. Eu sozinho não sou capaz de compartilhar para muita gente. A gente precisa colocar no Instagram, a gente precisa falar com o nosso vizinho, a gente precisa encontrar alguém que está enfermo e falar: olha, eu sei um lugar que você vai ser curado. A gente precisa ter coragem para dizer assim: olha, Jesus continua fazendo milagres. Jesus continua fazendo e eu sei o lugar que isso acontece. A gente precisa desafiar a nossa fé. E eu estou aqui hoje para desafiar a sua fé e para te convidar a viver esse sobrenatural.